Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Porque essa consciência do que passou e, ao mesmo tempo, essa esperança por aquilo que há de vir, nos coloca diante de uma situação simples, mas incômoda. É que o tempo não pede licença. Nós não conseguimos travar o ano de 2025. Mesmo que alguns de nós ainda tenhamos coisas que gostaríamos de ter resolvido no ano de 2025, se pudéssemos esticar ou se pudéssemos pausar a nossa realidade, o nosso tempo, para então concluir aquilo que gostaríamos, nós não conseguimos fazer. O tempo não para. Basta você olhar para onde você estava há 10 anos e fazer um exercício mental de reflexão sobre onde você imaginaria estar há 10 anos olhando para frente. Muitos de nós não tinham ideia de que estaríamos até aqui. Chegaríamos até aqui. Alguns já viveram a metade da sua vida, outros já viveram 2/3 da sua vida, outros estão vivendo quase já a totalidade da sua existência, marcados pelo tempo, por esse tempo que não para. E diante dessa realidade de um mundo que continua girando a despeito daquilo que acontece conosco e a despeito das nossas vontades, eu queria te convidar a ler esse salmo comigo, como se fosse uma oração de quem está caminhando. Porque se você não pode vencer o tempo, você precisa usar o tempo como seu aliado. E se o tempo continua avançando, nós não podemos ficar parados, nós precisamos continuar igualmente avançando. Avançando com propósito, avançando com esperança, avançando com verdade, certezas e promessas nos nossos corações. E eu quero pegar as palavras desse salmista, no Salmo 121, porque eu acredito que ele alcança a sua realidade como alcança a minha realidade. E o salmista abre o Salmo 121 com uma pergunta. Esta é a pergunta projetada aí. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O que, em outras palavras, o salmista está revelando aqui é uma verdade nua e crua de que a nossa jornada, ela é marcada, sim, por perigos. Ele não finge que o caminho é seguro. O salmista não omite a realidade de que a vida é marcada, sim, por altos e baixos, por curvas, por pedras no caminho. Se tem uma das coisas que a fé bíblica não anula, é a realidade. E o que o salmista está trazendo aqui é, olha, eu preciso de socorro. Ele revela a sua fraqueza, a sua pequenez. E ao mesmo tempo, quando revela a sua fraqueza e a sua pequenez, está revelando alguma coisa que está agitando o seu coração, que está se impondo sobre ele. Para mostrar para você e para mim que na nossa jornada nós seremos marcados por situações e circunstâncias que vão ao nosso encontro, tentando colidir contra nós. E nós precisamos entender a forma através da qual o salmista enfrenta esta realidade. Ele não ignora a realidade, ele não anula a realidade, ele aprendeu a responder a essa realidade. E a forma como ele responde esta realidade é com uma verdade maior. E aqui vale um cuidado honesto. Porque há algumas pessoas que olham para esses montes como se fossem simplesmente a travessia do povo até Sião. Outros intérpretes olham para esses montes que são alvo do olhar do salmista como colinas que prometem socorro, mas que não se sustentam. Por isso a sua pergunta, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero colocar aqui diante de nós são exatamente
dois aspectos que as duas leituras tocam a respeito de um ponto essencial que deve transformar essa pergunta como uma nova pergunta para nós. E a pergunta não é apenas o que existe à minha frente, o que vem em 2026 na minha direção, o que me espera mais adiante. A pergunta é: em quem eu confio, mesmo não consciente do que está à minha frente? Em quem eu confio, mesmo que aquilo que está adiante de mim me amedronte? Em quem eu entrego o meu coração, a minha vida, o meu futuro, mesmo consciente de que eu não o controlo? Esta é a pergunta da virada. Porque eu não tenho como prever o que vai acontecer no ano de 2026, mas eu posso garantir que nós vamos entrar o ano de 2026 debaixo do bom olhar e da boa mão do Senhor. Isso nós precisamos crer. Porque quando nós olhamos para os montes de 2025, para as nossas perdas, para os nossos momentos de luta, para os momentos em que tivemos que lidar com frustrações, quando nós olhamos para o ano de 2025 e nos lembramos das batalhas silenciosas que muitos nem sequer viram, e ao mesmo tempo, quando eu coloco o meu olhar para os montes de 2026, com as suas incertezas, com as suas inseguranças, o nosso coração pergunta, naturalmente pergunta: de onde virá o socorro no momento em que eu precisar? De onde virá a ajuda no momento em que eu necessitar? Onde eu vou conseguir condições, apoio, para continuar a minha jornada por essa vida? Essa é a pergunta. E o salmista é tão extraordinário porque não apenas nos entrega a pergunta, como nos presenteia com a resposta. Ele dá a resposta e é a resposta que redefine tudo. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está dizendo de forma clara: o meu socorro não vem do poder político local. O meu socorro não vem dos homens. O meu socorro não vem de uma estabilidade econômica ou política limitada. Não, o meu socorro vem do Criador. Guarde isso no seu coração. O Deus que está lá no seu destino final é o Deus que está no caminho com você. O Deus que está sentado no trono é o mesmo Deus que prometeu que caminharia contigo nessa estrada chamada vida. E isso é uma cura para a ansiedade. Para que a gente encare o ano de 2026 entendendo que a nossa vida não está entregue ao cosmos, ao acaso. Não, a nossa vida está debaixo dos olhos do Deus Criador e sustentador de tudo e de todos. Planejamento é bom? É claro e necessário. Os nossos recursos são importantes? Sem dúvida alguma. As pessoas com as quais nós convivemos são valiosas? São valiosas. Conselhos de pessoas mais experientes para que consigamos viver a vida de forma mais adequada são importantes? É claro que são. Mas nada disso é fundamental para a alma. Porque nada disso tem a última palavra sobre o amanhã. São montes. Montes são altos. Montes, quando percebidos por nós diante das nossas fraquezas, parecem grandes fortalezas, mas continuam sendo apenas montes. E nós precisamos crer e entender e colocar as nossas vidas na mão daquele que dividiu a terra e as águas, que fez o firmamento, que fez separação entre dia e noite, que definiu os animais terrestres, aquáticos, os animais que voariam nos céus. Nós precisamos crer e entregar as nossas vidas não na mão de homens, não a partir de prognósticos políticos e econômicos, mas colocar as nossas vidas na mão do Criador e do sustentador dos céus e da terra. Porque é com Ele que nós temos a garantia da vitória. E é isso que o salmista vem colocar para nós nessa virada de 25 para 26. O seu socorro de 2026 vem do Senhor que fez os céus
e a terra. Lembre-se disso. E aqui o salmista muda o tom. Ele sai do eu e passa para o você. É como se o coração na jornada começasse a tremer e a comunidade respondesse quase que caminhando ao lado, emprestando uma convicção que era necessária nessa jornada. Veja o que dizem os versos 3 e 4. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui, porque exige não apenas atenção, mas maturidade. O que os versos 3 e 4 estão dizendo não é uma promessa de uma jornada sem tropeços. O salmista, em momento algum, está prometendo, olha, veja o seu ano de 2026, aquele horizonte que está adiante, creia, porque será só céu, alegria, paz. Não há nenhuma promessa com relação a isso. O que está posto aqui para nós é que a nossa vida não passa desapercebida diante dos olhos de Deus. Lembre-se, o que te distrai não distrai Deus. Aquilo que te esgota não esgota Deus. Você pode vacilar nessa jornada, você pode se perder nesta caminhada, mas Deus não perde você de diante da vista dele. Deus está com você, acompanhando você e estará todos os dias do próximo ano acampando a sua boa mão sobre a sua vida. E aí o Salmo, para garantir isso, é como se fosse um martelo recorrentemente batendo em cima de uma verdade, tentando cravar essa verdade na alma. Ele vai dizendo, o Senhor guarda, o Senhor guarda. São 8 versos, e nesses 8 versos, durante 6 vezes, o salmista faz questão de dizer, o Senhor guarda. Repetidamente, o Senhor guarda. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, o Senhor te envolve por todos os lados. O Senhor te guarda, em cima, embaixo, do lado, com a mesma convicção. Agora, nós não somos, apesar de estarmos inseridos numa cultura mística, nós não somos os crentes da feitiçaria, não somos. Por que eu estou dizendo isso? Porque guardar aqui não é amuleto. O guardar aqui não é um contrato de imunidade. A expressão guardar aqui é exatamente essa convicção que o salmista traz para nós de que a presença de Deus é fiel para conosco. A presença de Deus é fiel para conosco. Além daquilo que diante de nós pode crescer e tentar nos destruir, Deus continuará com a sua presença fiel conosco. E aí vem a imagem mais forte do Salmo. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. Você sabe muito bem que sombra é quase que sinônimo de proximidade. A sua sombra anda colada com você. Sombra só existe se existe perto. E a ideia aqui da expressão que o salmista utiliza ao dizer a tua direita é uma linguagem de aliado, que é exatamente o que Davi, no Salmo 23, lá no finalzinho do Salmo, no verso 6, vai dizer: a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. É como se fosse perseguindo você. E aqui ele retoma isso e coloca isso de uma outra forma, dizendo, olha, ele estará à sua direita, como aliado, ao seu alcance, junto de você. Para dizer, Deus não está sentado longe lá no seu trono, distante da sua realidade, não. Deus está caminhando com você. E aí o texto continua com uma poesia que reorganiza o nosso coração no seu verso de número 6. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. É um jeito poético e bíblico do salmista dizer o seguinte, em todo tempo, nos momentos de escuridão ou nos momentos de clareza,
em todas as fases e em todas as estações da sua vida, você será alvo da guarda e do cuidado de Deus. Quando o perigo é óbvio, quando o medo parece que se apresenta de forma sutil, sabe aqueles instantes em que você tenta encontrar palavras para expressar aquilo que se passa na sua alma diante de Deus em oração? Ou quando você já nem tem mais palavras e a única coisa que lhe resta são suspiros, sussurros, ou uma forma meio que agonizante de colocar para fora aquilo que acontece conosco? Deus vê o que se passa com você. Agora eu preciso aplicar isso aqui com muita honestidade na sua vida e na minha vida. Especialmente nesse momento de transição nossa. Para que a gente elimine de diante dos nossos olhos e dos nossos corações duas distorções muito comuns nessa época. E sobretudo nesse tempo. Primeiro, a teologia do seguro. É aquela ideia, Deus guarda, como se fosse nada vai doer. Vai dar tudo certo. Essa ideia de uma teologia triunfalista, prodigiosa, próspera, não encontra espaço nas Sagradas Escrituras. O próprio Senhor Jesus nos garantiu que nesta vida teríamos aflições, passaríamos por períodos em que a vida se agigantaria e teríamos que encarar as suas contingências. O que Ele nos garantiu junto com isso é que Ele estaria conosco. Então não vá para o ano de 2026 acreditando que a última mensagem que você ouviu em 2025 era uma declaração, Deus guarda, como se nada fosse acontecer na sua vida em 2026. Como se isso fosse uma cápsula ultra gospel que te protegesse. Isso é fantasia. A Bíblia não promete vida sem perda. A fé é um refúgio que nós temos em Deus diante da realidade que, vez por outra, tenta nos assombrar. E isso exige maturidade. Maturidade espiritual. Para que nós possamos entender que haverão, sim, momentos de tempestade, de abismo, de sombra, de morte, mas o Senhor é conosco. E a segunda distorção é o fatalismo. Deus guarda, então não interessa o que eu vou fazer, porque no final Deus guarda. Está errado. A guarda aqui não pode gerar em nós uma passividade. Essa guarda tem que gerar em nós uma coragem madura. Deus não vai te colocar numa arquibancada na sua vida como se você estivesse num assento prodigioso. O que Deus promete é que diante dessa jornada, em momentos de queda, seja pelas contingências da vida, ou sejam por suas escolhas, a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor vão te colocar de pé. E quando o Salmo diz que Deus não deixará o seu pé vacilar, isso não quer dizer que você não tem passos para dar. O que está sendo dito aqui é que você não será entregue ao colapso. O que está sendo dito aqui é que você vai sim empreender o seu esforço, você vai fazer a sua jornada, você vai empreender a sua caminhada, mas você será sustentado por Deus em todo tempo. Existe a sua responsabilidade. E essa responsabilidade exige de você obediência, exige de você escolhas. E isso não é para virar barganha com Deus. Disciplina espiritual não é moeda para nós comprarmos proteção de Deus. É caminho de cura para aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero encerrar fazendo algumas perguntas simples, mas necessárias para você, porque o ano vai virar, mas não necessariamente o nosso coração vira com a mudança da nossa folhinha de calendário. E a pergunta que eu quero fazer para você é: que ajuda você já deveria ter pedido no ano de 2025, mas você decidiu sofrer sozinho ou sozinha? Você está chegando no final desse ano com um sorriso afivelado no rosto, mas com a sua alma chorosa, ensanguentada, porque você não teve a humildade
de levantar a mão e pedir ajuda. Se essa é a sua condição, entre o ano de 2026, pedindo à sua comunidade de fé, às pessoas que possuem maturidade espiritual, e permita que essas pessoas se transformem na extensão das mãos de Deus sobre a sua vida. Que disciplina precisa ser abraçada por você? Na sua jornada de vida, seja na sua rotina em casa, seja na sua caminhada com Deus, para que você se transforme em 2025 numa pessoa melhor do que você foi no ano de 2025. As misericórdias do Senhor são renovadas para que hoje nós sejamos melhores do que nós fomos ontem. Elas são renovadas amanhã para que nós sejamos melhores do que nós fomos hoje. Então, coloca no seu coração desafios que você precisa encarar para permitir que Deus faça do ano de 2026 o melhor ano da sua história, o melhor ano da sua vida. E lembre-se, a graça de Deus não é justificativa para a estagnação. A graça de Deus em Cristo Jesus, que nós acabamos de celebrar, é motivo para que você recomece. Então, coloque desafios práticos sobre o seu coração para que você seja, em 2026, um marido melhor, um pai melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor, um cristão melhor. Para que aí a gente consiga viver e experimentar o clímax do Salmo como aquilo que é denominado pelo salmista como a bênção da travessia. Aí sim, você experimentará do que dizem os versos 7 e 8. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor o protegerá de todo o mal. Eu sei que é uma frase forte, especialmente porque eu sei que nós temos pessoas que estão encerrando o ano de 2025 aqui nesse auditório com lágrimas na alma. Pessoas que foram feridas, machucadas durante o ano de 2025. Pessoas que entraram o ano de 2025 com planos, com sonhos, com projetos, mas que está terminando esse ano com cicatrizes. Então eu preciso ser muito cuidadoso quando eu leio um trecho bíblico que diz: o Senhor o protegerá de todo o mal. Aqui não é promessa de que o mal não vai te tocar. Aqui é uma promessa de que o mal não tem a última palavra sobre a sua vida. O mal não tem a última palavra sobre a sua vida. O mal não possui uma história como dono. É Deus quem guarda a nossa vida. É Deus quem guarda a nossa alma. É Deus quem guarda você diante dele e diante dos sonhos que ele tem para você. Não tem crise, não tem doença, não tem injustiça, não tem morte, não tem homem, não tem mulher, não tem governo, não tem crise política, não tem crise econômica que pode roubar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós precisamos crer nisso. E quando o Salmo diz sobre saída e entrada, ele está dizendo: essa promessa cobre tudo. Cobre o começo e o fim, cobre o ir e o vir. Cobre aquilo que você está encerrando hoje, cobre aquilo que você vai iniciar amanhã. Cobre o ano de 2025 e cobre o ano de 2026, cobre o seu passado e cobre o seu futuro, desde agora e para sempre. Isso é aliança, isso não é superstição. Isso aqui é Deus dizendo: eu estou contigo por onde quer que você andar. Cada local que os seus pés tocarem no ano de 2026, lembre-se, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Então eu quero fechar levando você do Antigo Testamento para o Novo Testamento, porque até porque nós estamos do outro lado da cruz. O Salmo 121 anuncia um guardião, aquele que guarda, que guarda, que guarda. E o Novo Testamento traz esse guardião em carne e osso para nós. E esse guardião é Jesus Cristo. Jesus entrou na nossa vulnerabilidade. Jesus caminhou a nossa estrada humana.
Jesus não ficou distante daquilo que acontece conosco, ficou do nosso lado. Ele levou sobre si o peso do pecado. Nós acabamos de celebrar isso aqui, para que a promessa de guarda não fosse apenas um discurso, não fosse apenas uma ideia bonita, para que a promessa de guarda fosse uma realidade sobre as nossas vidas. Então, coloque isso no seu coração. A sua segurança para 2026 não está na sua força, não está no seu planejamento, não está na sua agenda, está na fidelidade de Deus revelada em Cristo Jesus. Está na fidelidade de Deus revelada em Cristo Jesus. Então, eu te pergunto, que tipo de homem, que tipo de mulher você vai ser diante de Deus no ano de 2026? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Que tipo de pai, de mãe, de marido, esposa, filho e filha? Que passos de reconciliação você vai precisar priorizar de verdade? Pessoas que você precisa beijar, pessoas que você precisa abraçar, pessoas que você precisa perdoar. Ações necessárias para transformar o nosso 2026, sim, num ano novo. Serviços que nós precisamos assumir diante das necessidades do reino e fazer isso com alegria, participar daquilo que Deus está fazendo. Que generosidade você pretende exercer no ano de 2026 para ser verdadeiramente a extensão das mãos de Deus na vida de quem precisa? Se fizer sentido o que eu vou falar agora para você, eu convido você a fazer esse gesto, a colocar a sua mão sobre o seu coração, não como ritual, mas como sinal de sinceridade, para que você ore juntamente comigo nessa nossa oração final colegiada como igreja, fechando o nosso ano de 2025 e nos preparando para o ano de 2026. Deus falou com você nessa noite e eu quero dar a você a oportunidade de falar com Deus. Então, aí onde você se encontra, coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Senhor, nessa noite nós levantamos os nossos olhos a Ti, porque nós cremos, como o salmista declarou, que o nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós renunciamos, ó Deus, em nome de Jesus, a nossa autossuficiência. Nós colocamos agora sobre o chão o medo, a agonia, a angústia, para que o Senhor faça com graça se manifestar sobre nós a paz que excede todo o entendimento. Para que possamos sair do ano de 2025 e entrar no ano de 2026 certos de que o Senhor está à nossa direita, como a nossa sombra, nos guardando, caminhando ao nosso lado. Quando o sol se apertar, quando a vida se agigantar, cremos, o Senhor estará conosco. Então nos dê, ó Deus, a oportunidade, por intermédio do Teu Espírito Santo, de perceber a Tua presença conosco durante o novo ano. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós consagramos a nossa saída de 25 e consagramos a nossa entrada em 2026. E decidimos, em nome do Teu Filho, a viver o ano de 2026 como resposta ao Teu amor, com gratidão, com obediência, com dependência. Visita-nos, visite cada coração, cada entrega, cada confissão, cada pedido de socorro. As transformações que ainda são necessárias em nós nesse ano, faça em nós em nome de Jesus. Visita nossas casas, visite os nossos casamentos, visite a vida dos nossos filhos. É o último dia de um ano em que nós dedicamos à família. Que a Tua graça repouse sobre os nossos lares, para que 2026 as nossas casas sejam percebidas como pedaços do céu sobre a face da terra. Que a Tua boa mão seja sobre nós. Guarde, ó Deus, a nossa saída e a nossa chegada. Hoje, desde agora e para todo sempre, no precioso nome de Jesus. Amém e amém.